Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que esse domingo seja o domingo que você tanto esperava, o domingo da descida do Espírito Santo sobre a sua vida. Se você vai na igreja com este propósito, com esta fé, com esta convicção, com este desejo, eu quero receber o Espírito Santo, eu determinei receber o Espírito Santo nesse dia. Então você vai preparado, como se fosse casar, como se fosse para o altar se encontrar com seu noivo, com a sua noiva, e fazer os dois uma só carne, e fazer com Deus um só espírito. Isso aqui é a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha só, presta atenção, minha amiga, meu caro amigo. Qualquer que seja o problema que você esteja vivendo nos dias atuais, qualquer que seja o problema que você venha viver no futuro, qualquer que seja a situação em que você se encontra neste momento, quando você recebe o Espírito Santo, você tem a direção certa, perfeita, para você resolvê-los. Deus é grande. Deus não é Deus de pequenas coisas, de coisas miúdas. Deus é um Deus de grandiosidade, de perfeição, de glória, de majestade. E você pode ver isso na criação dele. Quando você olha para o céu e vê as estrelas, o sol quando brilha, o mar, as florestas, quando você observa essas coisas, quando você observa a criança tão pura, tão inocente, o sorriso de uma criança, ali está Deus, ali está a criação de Deus. Até mesmo nos animais, nas criaturas, puxa vida, tudo que Deus criou é perfeito. E o próprio Deus disse, depois de ter criado tudo, ele falou, ele viu que tudo era muito bom. Era muito bom. E Deus não faz nada mais ou menos. Ele não faz uma vida mais ou menos. Ou ele dá a vida, ou ele não dá a vida. E eu queria que você prestasse atenção, porque quando Jesus disse para que nós amemos os nossos inimigos, façamos o bem para aqueles que nos querem mal, bendizemos aqueles que maldizem a nós, que nos amaldiçoam. Ele estava dando a receita do Filho de Deus, de si próprio, da imagem de Deus, a imagem de Deus. Veja que ele, Jesus, disse para os seus discípulos, seguidores, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Olha só. Então você vê na história, na vida de Jesus, a perfeição. Mesmo lá na cruz, sendo amaldiçoado, em princípio, pelos dois ladrões, mas em dado momento, um deles reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E então apelou, pediu, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus esqueceu todas as pragas que ele falou há poucos minutos e agora diz, em verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Seja perfeito. Então, quando a pessoa tem a imagem de Deus, melhor, quando a pessoa tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, como foi o caso de Jesus, o Espírito que o ressuscitou, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é a razão da campanha da fogueira santa, então ela se torna perfeita, como perfeito é o nosso Pai Celestial.
Quer dizer, naturalmente, o Espírito Santo vai fazer nela uma nova criatura, um novo pensamento, um novo coração, bons olhos. Sua boca não vai falar bobagem, besteiras, nem fazer fofoca, nem criticar ninguém. A sua boca só vai servir para adorar, louvar e glorificar o Pai Celestial. Isso é quando a pessoa tem o Espírito de Deus. Quando ela tem o Espírito de Deus, ela é perfeita. Como Jesus disse, sede perfeitos, como é o vosso Pai que está nos céus. Mas como que a gente pode ser perfeito, ó bispo? Vivendo num mundo de imperfeições, de maldade, de crueldade, de maldições, de injustiças, de mentira, de engano. Como é possível? Como é possível você viver, você ser perfeito no lugar de gente imperfeita? Ué, Jesus viveu num mundo igualzinho ao nosso, também imperfeito. Vê o que fizeram com ele. Mas ele foi perfeito. Aí você diz, mas Jesus era Jesus. É verdade, Jesus era Jesus, é Jesus. Mas o Espírito que estava em Jesus está em você, supostamente, eu creio, você crê. E se o Espírito de Jesus está em nós, então nós temos que ser perfeitos como ele é perfeito. Entende, minha amiga e meu amigo? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Agora você vê a diferença entre os que são filhos de Deus, que obrigatoriamente são perfeitos e naturalmente são perfeitos. Não é perfeição no sentido de, eu não peco mais. Não, a gente sempre vai cometer erros e pecados, pecadinhos. Porque a gente vive num corpo de pecado, um corpo que é carnal. Nós carregamos o corpo do pecado. Paulo fala, quem me livrará deste corpo? Quem me livrará? Só o Espírito Santo. Só vivendo em espírito. Então ele, Deus, na pessoa do Espírito Santo, torna possível a pessoa ser perfeita no seu coração, que é o tema do nosso estudo na quarta-feira, e todos estão convidados em todas as igrejas, em todo o mundo, todos os bispos, pastores vão estar trabalhando, mostrando para vocês como é possível ter um coração perfeito. Porque somente quem tem um coração perfeito é abençoado, é chamado de filho de Deus. Ora, veja só, como existem os que têm o coração perfeito, existe também aqueles que têm o coração imperfeito. O coração de acordo com o seu pai que está no inferno, que vive na terra, passeando pela terra, instigando o mal, guerras, ódio, injustiça. Então, quem tem o espírito do diabo faz o mal. Só quer fazer o mal para o seu semelhante. Mata, rouba, adultera, prostitui, mente, engana, faz tudo que não presta, tudo que o diabo gosta. É um filho do diabo, porque faz a vontade do seu pai, que é o diabo, que gosta de insultar, afrontar Deus com os seus filhos, com os filhos dele, os filhos de Satanás. Mas Deus é tão misericordioso que ele estende a mão para os filhos do diabo também. Os filhos do diabo, ainda que eles façam mal, Deus quer o bem deles. Não é isso que Jesus disse? Que ele faz que o seu sol, Jesus disse que o Pai faz com que o seu sol, a sua luz, tudo que ele fez de bom
se levante sobre maus e bons. E a chuva, quando desce, desce sobre justos e injustos. Deus é bom. O homem que é mau, que ouve e obedece à voz do seu pai aqui na terra, que é o diabo, é que faz as coisas más. Mas Deus sabe que eles fazem essas coisas más porque são possuídos pelo mal, pelo espírito do mal. Quem tem o espírito do bem faz o que é bem, faz o que é bom, faz o bem. Quem tem o espírito de Deus tem o espírito do bom e faz o que é bom. Quem tem o espírito do mal faz o que é mal. Então aí você vê a diferença entre os que são e os que não são filhos de Deus. Ah, bispo, mas eu não faço mal a ninguém. Eu não faço mal. Você pode não fazer mal a ninguém, mas se você carrega um sentimento de rancor, de inveja, de cobiça, um sentimento de maus olhos para com o seu vizinho, seu amigo, seu conhecido, ou seu ex-marido, ou a sua ex-esposa, ou seus filhos, ou seus pais, então você está carregando o espírito do mal dentro de si. Porque esse é o espírito do diabo. O espírito do diabo incita mágoa, inveja, cobiça, tudo que não presta, tudo que é podre, tudo que é nojento, ele incita os seus filhos a fazerem para que estes filhos sejam ou venham afrontar o Criador dos céus e da terra. Mas o Criador continua com a sua misericórdia, com as suas mãos estendidas para todos os que o invocam com sinceridade, com um coração perfeito, com um coração puro, um coração que deseja, almeja, tem sede, tem fome de justiça. Minha amiga, meu amigo, presta atenção. Jesus diz para você, para mim, para todos nós, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essa perfeição você vai aprender como nesta quarta-feira. Qualquer igreja universal, nós vamos ter uma aula, um estudo desse assunto e vai mostrar para você como você reverter esse coração mau, esse coração injusto, esse coração imperfeito. Você vai ver como é possível você decidir mudar esse coração. É isso mesmo. Mas, bispo, o coração não é algo que é impossível controlar. É verdade. É impossível você controlar os desejos e cobiças do coração. Porém, você tem uma arma. Deus nos deu uma arma. A palavra dele. E essa palavra que ensina como você enfrentar, como você mudar o seu coração, você vai receber nesta quarta-feira. Qualquer igreja universal do Reino de Deus. Pela manhã, tarde e à noite em especial. Você é o nosso convidado. Tá bom? Deus abençoe a todos. Olha, vá hoje na igreja. Mesmo que você não seja da Igreja Universal do Reino de Deus, mas você vai à sua igreja e você crê que o seu pastor é um homem de Deus, é cheio do Espírito Santo. Você vai na reunião dele e vai em busca do Espírito Santo. Se ele tem espírito, ele vai passar espírito para você. Qualquer que seja a sua denominação, se o pastor tem o Espírito de Deus, ele vai passar o Espírito de Deus para você. Agora, se ele não tem o Espírito de Deus, bem, aí você vai ver. De qualquer forma, quando você for na igreja, vá com esse Espírito, porque nós temos orado para que todos os pastores, sejam da Igreja Universal do Reino de Deus ou não,
mas todos os servos de Deus venham ser uma ferramenta na mão do Espírito Santo para salvar aqueles que chegarem até Ele. Então, presta atenção, eu oro a Deus para que mesmo que o pastor não seja bem intencionado, não esteja muito interessado em salvar as almas, mas eu oro a Deus para que Ele use a boca desse pastor para falar a palavra que o membro ou que a pessoa que vai assistir à reunião dele seja salva. Porque a glória é de Deus. A santificação é do nome do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de cada pessoa que crê no Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e seja o dia de hoje glorioso para você. Parabéns para você que já recebeu o Espírito Santo no dia de hoje. Eu digo já recebeu pela fé. Você vai hoje na Igreja Universal do Reino de Deus e você vai receber o Espírito Santo. Aliás, vai receber, não já recebeu. Vá só consumar esse fato com o coração radiante, entregando-o no altar do Altíssimo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.